Fala para o seu vizinho, o pastor está preocupado com você, fala para ele. Fala para ele, o pastor está preocupado com o seu emocional, fala para ele. É a segunda mensagem da nossa série de mensagens sobre a importância do cuidado com o nosso emocional. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios. Você encontra essa primeira parte da pregação. Coloca o YouTube da igreja, por favor, Eduardo. A última pregação já está disponível lá para você, mas eu vou deixar você situar você dentro da pregação, mas assista para entender melhor o que falamos semana passada. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do 3 ao 20. Em dias tão tumultuados, é importante que nós venhamos a entender que Cristo e a sua palavra pode colocar ordem em nosso coração. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor juntos, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de aprender mais de Ti e saber que Tu és o médico dos médicos, ó Pai. Tu pode tratar o mais íntimo do nosso coração e sarar o nosso emocional, a nossa mente, o nosso corpo. Colocamos nossas emoções em Tuas mãos essa manhã para aprender mais de Ti e amadurecer o nosso emocional diante da Tua presença. Obrigado pela liberdade de culto e pelo acesso que temos à Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu querido. No último domingo, nós começamos uma série de mensagens no que diz respeito ao cuidado com o nosso emocional. Fizemos perguntas difíceis, um para os outros, fizemos uma terapia em grupo aqui, e eu pedi para cada irmão perguntasse para o irmão ao seu lado como andavam as suas emoções. Se estávamos no sentido bem, pergunte para o seu vizinho, você está bem hoje? Pergunta para ele. Nunca se esqueça, a igreja é sobre pessoas. Eu preciso saber se a pessoa do meu lado está bem. Eu não posso ser indiferente. Amar o próximo como básico, né? Básico. Se existir alguém preocupado, quem está preocupado aí, levanta a mão. Que bom, que povo descansado. Tem 3 pessoas preocupadas na igreja. Eu sou um pobre, miserável pecador. Careço da graça de Deus. Perguntei se estávamos felizes. Perguntei se estávamos sentindo algum medo. Nossas emoções, elas possuem um poder muito grande de nos deixar bem e ao mesmo tempo nos destruir. Esse é o poder que o nosso emocional tem sobre nós. Traumas que guardamos em nosso coração,
o mal que muitas das vezes as pessoas acumulam no nosso coração. Tem pessoas que infelizmente são verdadeiras ferramentas nas mãos do diabo, sabem aquilo que te fere, sabem como te ferir. Normalmente as pessoas mais próximas a você são as pessoas mais propensas a magoar, a chatear você, e isso cria feridas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Vou até abrir um parênteses aqui na minha pregação. Eu muito me preocupo com os filhos que se tornam peso na vida dos pais. Homens e mulheres que já passaram dos seus 60 anos de idade, criaram seus filhos, foram bondosos com seus filhos, alguns até casa deram, desfizeram de seus bens para abençoar seus filhos, e mesmo depois, quando já estava no momento de desfrutar da sua vida, ficam os seus filhos jogando pesos emocionais sobre os pais, que deveriam estar descansando por problemas que eles mesmos procuram. Você está notando alguma similaridade com a nossa sociedade? Eu fico com um pastor, eu fico triste, eu fico arrasado. Eu só chego na casa da minha mãe para levar coisa de comer. Eu não levo problema para a casa da minha mãe. Lá em casa, a única briga com a minha mãe é que ela esconde as empadinhas que o Jorge faz para mim. O assunto mais crítico na nossa família é esse. Quer saber uma fofoca brava da nossa família? Minha mãe esconde as empadinhas do Jorge, de mim. Você descobriu um segredo obscuro da minha família. Os bombons também, que não é tudo esconde da gente. Louvado seja Deus. Essa é a única discussão que eu tenho com a minha mãe hoje. Entenda bem, eu quero falar aos pais e aos filhos. Filhos, nossos pais já fizeram muito por nós. Eu sou uma mãe de 43 anos de idade. Essa mulher fez muito por mim. O que eu tenho que fazer agora é botar um tapete para ela passar e pegar ela pela mão. Estou contigo. Pais e mães, não permitam que as escolhas erradas que seus filhos fizerem na vida deles sejam peso para você. Você educou o seu filho, você amou o seu filho, parabéns, você completou a carreira. O que vier agora acrescentar é amor, mas não permita que as escolhas erradas do seu filho tirem a sua saúde, adoeçam vocês. Porque a Bíblia foi para a liberdade. Fala para a pessoa, para o pai e a mãe do seu lado, seja livre. Sabia que o brasileiro é um dos poucos países que tem esse hábito de agarrar o filho até... Sabe como é que o americano faz com o filho quando chega a hora da faculdade? Fora de casa. Sabia disso? Se vira, vai trabalhar, vai pagar suas contas. Aí para o americano sair de casa é normal, mas o brasileiro não. Eu vi essa semana uma senhora de idade teve que chamar a polícia porque o filho pegou o cartão dela de aposentadoria, o filho com 35 anos, dizendo que ela não estava gastando dinheiro da forma correta e não estava gastando com ele. 35 anos de idade, uma senhora sendo proibida de gastar o seu próprio dinheiro. Teve que chamar a polícia. Então, só um parente, uma curva aqui na tangente, aqui na pregação. Porque eu, como pastor, a principal coisa que eu tenho visto hoje em dia na nossa sociedade e dentro da igreja é o emocional das pessoas adoecendo. Por causa de terceiros, por causa de fatores externos. Mas hoje o alvo da pregação é olhar para outro agente, é olhar para você mesmo, olhar para dentro do nosso coração, porque a nossa mente está muitas das vezes nos adoecendo. Nós estamos sabotando a nossa vida com decisões e escolhas erradas, por não colocarmos filtros. Pergunta a pessoa do seu lado, você sabe o que é um filtro? Pergunta a pessoa do seu lado. O que o filtro faz com a água, né? Essa água boa, abençoada da SEDAI, né? Limpa, límpida, perfumada, né? Ele segura as impurezas. Porque como eu prego para você já há muito tempo, o diabo aprendeu a destruir a igreja com coisas lícitas. O diabo aprendeu a destruir a igreja com sutilezas. E nunca foi tão... E por nós vivermos de forma automática, normalmente você chega em casa, a primeira coisa que você quer é jogar o pé para o alto, descansar. Por que a maior parte dos anúncios mais caros acontecem no horário nobre quando você chega do trabalho? Porque é uma hora que você está assim, ó, se desligando. E toda a informação entra quase que automaticamente e você quase que normatiza. E nós estamos normatizando coisas que estão nos adoecendo.
Nós estamos normatizando coisas que estão permitindo que o diabo ataque o nosso emocional. E como a nossa fé ela é, nós temos que pensar à luz da palavra de Deus, não em tapinha nas costas, nem eu dizendo que você é lindo, que você é linda, nem achismo humano. Eu preciso me confrontar à luz da palavra, e com esforço, porque o reino de Deus é conquistado como? Então olha o que o versículo 3 fala. Isso é algo muito sério, porque as pessoas pegam esse versículo 3 e só olham para a impureza, mas esquece que é a avareza. Toda vez que o dinheiro é um Deus na sua vida, você está sendo uma pessoa avarenta. Então, versículo 3, que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza, não sejam nem sequer mencionados. Deixa eu falar uma coisa para você do seu ambiente de trabalho. Você descobriu algo errado, uma fofoca, uma promiscuidade, vazou nudes de alguma colega do seu ambiente de trabalho, ou da família, ou alguém pulou o muro, fez besteira, meu amado, não propague. Se essa pessoa chegar até você, só fala assim: vigia, isso que você está fazendo é muito errado. Ponto. Você não é Deus na vida daquela pessoa. Se ela vai continuar no pecado dela, o problema é... Mas não fique propagando, porque quando os seus lábios se ocupam de propagar aquilo que não é santo, você está colocando os seus lábios à disposição do inimigo. Aí é a brecha que ele consegue. As pessoas entendem que é certo, que é dado inflamado. É exatamente a sugestão que o diabo pode colocar. É a brechinha que ele busca. Vamos estudar um dia. Já estudamos sobre isso a fundo, mas ano que vem eu faço um estudo novo sobre esse assunto. Mas é assim que o diabo trabalha na nossa vida. E nós estamos dando brechas, muitas das vezes, sem perceber. Então olha o que ele fala: não sejam, nem sequer mencionem. Fala para o seu irmão, nem mencione, fala para ele. Porque você é santo. O cristão está esquecendo disso. O seu corpo, tudo o que você faz, você é templo do Espírito Santo de Deus. A nossa luta contra o pecado, ela é fortalecida pelas convicções da palavra de Deus, pelas convicções do Evangelho. Então quando eu olho e vejo, poxa, não convém a santos, eu sou santo, eu sou separado de Deus, então essa mensagem é para mim. Então eu preciso vigiar a minha boca. A própria palavra de Deus fala que a língua ela pode comprometer todo o meu corpo. Todo o meu corpo. Então nós aprendemos, é muito importante isso. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Então, sabe como o maligno entra na sua vida? Como, pastor? O santo, o maligno não toca? Eu sou santo de Deus. O diabo ele pode entrar na sua vida com pequenas permissões. Eu vou mostrar para vocês isso na prática. Mateus capítulo 6, 22 e 23. Eduardo, eu te amo. Eu te esqueci de botar essa passagem, você colocou aí. Obrigado. Pode ler para mim. Os olhos... Se porém... Vamos entender, lâmpada no passado, porque nós chamamos, hoje chamamos de LED, luz, mas usamos o termo lâmpada. A lâmpada queimou, vamos trocar a lâmpada, mas a lâmpada do passado, quem lembra da lâmpada de Aladim, dos desenhos? Legal, né? Não botei aqui não, mas é fácil entender. Então você colocava azeite e você acendia. Então, isso. A lâmpada também do passado tinha essa finalidade, tá legal? Ela podia ser usada dessa forma também para poder você enxergar à noite. Então entenda bem, o que vai iluminar a sua vida é o que você coloca na sua vida. Você precisa entender isso. O que reflete a sua vida? Aquilo que de fato toma a sua vida, aquilo que ordena a sua vida. Então os seus olhos decidem o que ilumina a sua vida. Qual é o brilho dos seus olhos? O que faz seus olhos brilharem mais? Pergunta para o seu irmão, o que faz seu olho brilhar mais? O que me preocupa muito hoje em dia é exatamente o esforço que as pessoas fazem para trazer o que faz os seus olhos brilharem no mundo para dentro da igreja. Curvar o evangelho de Cristo, porque nós temos que entender, nosso coração ele é o quê? Enganoso. O nosso coração é extremamente corrupto. Então,
O inimigo aprendeu a comprometer a santidade da igreja com coisas lícitas. Vamos ver isso na prática. E não fica triste com o seu pastor. Eu não vou dizer para você que você não tem que ver dorama, que você não pode ver série, que você não pode ver filme. Eu quero pedir para você é que você busque Deus sabedoria para não trazer maldição para a sua vida quando você estiver assistindo um filme. Ou quando minha esposa, ela aprendeu. Às vezes aparecem séries muito legais. Ela vai, assiste antes das minhas filhas, para ver se tem algum conteúdo errado. Aí ela observou que no capítulo tal tem uma ceninha desnecessária. Ela pula aquele capítulo e assiste com a minha filha do lado a série. Você entende? Eu não tenho que ser legalista. Eu não vou pegar minha filha e trancar ela num quadrado. Isso é a pior coisa do mundo, porque um dia ela vai sair para o mundo, ela não vai estar mais sob minha supervisão. Mas eu ensinei para minha filha o que? Aqui está errado, não pode, assiste isso, legal. Depois que ela sair de casa, ela faz o que ela quiser. Eu já não sou mais autoridade. O pastor não te diz o que você tem que fazer, é a palavra de Deus. Porque eu não estou na sua casa com você, meu amado. Eu não estou com o seu celular. Então, por exemplo, quando você começa a torcer para o ladrão do Banco da Espanha a vencer, você tem que pensar um pouquinho. Você pegou a referência da série que eu falei? Eu parei de assistir na segunda temporada. Eu estava torcendo para ele já. E rouba de novo, vão roubar mais. Eu falei, peraí. Eu precisei me criticar. Eu estava com raiva da polícia. Eu entendo que às vezes por vermos a injustiça, porque o argumento dessa série é que em um certo momento na história da Espanha, eles imprimiram notas sem ser coerente com o valor do tesouro interno. Porque você entenda, um país só pode fabricar moedas baseadas no seu valor que ele possui. No caso, depósito em ouro, né? Estou errado? Falei errado? Lastro do ouro, né? Mas, infelizmente, e é o que causa a inflação muitas das vezes, além da roubalheira, quando um país imprime notas, e tem uma pessoa especializada aqui, né, na Casa da Moeda, que é a irmã Sueve. Então, se um país ele imprime notas acima da capacidade que ele possui em reserva, então é nessa ideia que a série passa, de que eles podem imprimir euro à vontade, porque, né? Mas isso é errado. Gente, por que você faltou baixinho? Isso é... Você gostou da série? Legal. Eu não sou legalista desse jeito. Eu não sou esse tipo de pastor Caxias, não. Mas só faço uma pequena crítica no seu coração. Aquilo é... Outra coisa que eu fico preocupado também, quando você torce para o divórcio da sirigaita do filme, né? Não, ela é sirigaita, ela não fez tudo errado, tá mais que certo o marido dela com a outra artista lá, né? Qual é aquela novela, Pérola Negra, que tem esse negócio de traição? Usurpadora, né? Quem assistiu Usurpadora aí? Levanta a mão. Metade aí não quis levantar a mão. Nossa, Maria do Bairro, né? Todo... Assistam os romances, vejam as coisas, mas não fica torcendo para a família ser destruída. Não fica, por que eu acho hoje em dia aquela nossa emissora mais famosa do país, para mim se tornou desagradável? Eles fazem de tudo para destruir família, relacionamento de pais e filhos, e querendo ou não, se você permitir, você vai aceitando aquilo como uma coisa. Esse que é o perigo. Esse que é o perigo. Eu sou de um tempo onde os filmes ensinavam você a defender sua família. Que você, como homem, tinha que tomar um tiro pela sua esposa, você tinha que ir lá dar vida, honrar seu filho, honrar sua filha. E hoje em dia, né? Mas só fala para o seu irmão, vigia. Amém? Outro ponto também importante, um parênteses. Grupos de WhatsApp de empresa que possuem pornografia excessiva. Minha empresa fez um grupo de nostalgia, era Scopus Nostalgia, da empresa lá, né, que é o tipo de TI do Banco Bradesco que nós éramos. Então, aí começou a rolar muita pornografia. Eu cheguei no grupo e falei, galera, as piadas são legais, mas minha esposa e filhas mexem no meu celular. Como é que fica esse tipo de conteúdo aí? Aí a pessoa, o cristão da teologia não tem nada a ver, né? Todo mundo hoje em dia, a teologia, quer ver pecando? Pastor, tem nada a ver, legalista. Chegaria e diria, é só um grupo da empresa. Não, eu tive que sair, porque uma semana depois eu pedi um favor para o grupo, aí que eles triplicaram a pornografia do grupo. E eu fui lá, até meu último dia, saí há 5 anos atrás da empresa, eu fui tido como chato e antipático. Amém.
Mas se Jesus voltar, minha vaga no céu está garantida. Agora o perigo nosso é que nós estamos comprometendo a nossa santidade para agradar pessoas. Jesus não agradou todo mundo. E ele era perfeito. Tome cuidado. Às vezes, para agradar, você aceita um copinho de cerveja, né? Chega final de ano, né? Aceita ali, aí pé na areia, né? Caipirinha, água de coco, aí você batendo o pezinho lá, minha família, né, pastor? Cuidado, para você, irmão, vigia, porque é assim que o inimigo ataca o seu emocional, é dessa forma que ele alcança você. Então, a santidade é uma escolha sua. Versículo 4. Adolescentes, fiquem atentos aí que eu fico triste. Os adolescentes da igreja me soltam um palavrão aqui, eu fico triste no meu coração, porque a boca fala. Então olha o versículo 4 aí, adolescentes. Não usem linguagem grosseira, nem digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Cuidado com o seu linguajar. Hoje em dia, palavras que nem o mundano diria. Tinham palavras no passado que eram tão pesadas que nem um não cristão, nem uma pessoa que não seguisse, nem católico fosse, sentia que aquela palavra era algo ofensivo. No linguajar de hoje em dia, a média é de 15 a 18 palavrões. Média. Chega a ser chato. Eu tenho dificuldade de conversar com pessoas mundanas abaixo de 20 anos de idade. Eles falam palavrão a cada vírgula. É um palavrão. Ao ponto de você ver pessoas novas nos altares da igreja de parede preta, soltando vira e mexe um palavrão ou outro, não é? Vira e mexe, cara, na internet, né? Por quê? Estão tão acostumados. Agora, meu coração tem que refletir do que eu me encho. Se você tem, eu já tive amigos que falam tanto palavrão, que eu, no ambiente de trabalho, eu falei, cara, segura um pouquinho, porque o palavrão não valida o seu argumento. O seu argumento se valida pela oratória, não pelo palavrão que você está falando. Porque o carioca, principalmente o carioca, ele acha que o palavrão, ele empodera ele. Né? Olha o poder aqui. Não, o poder está na oratória. Eu já deixei de conversar com pessoas por causa disso. Se torna desagradável. Agora, se você escuta e isso não te incomoda, o Espírito Santo de Deus sai em você. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E é assim que o diabo encontra brechas para adoecer o nosso emocional. As pessoas, eu vejo casamento blindado, vida espiritual blindada. Nós temos que, se nós seguirmos os fundamentos da palavra de Deus, o Satanás não te toca. E mesmo que venham as tribulações, porque o próprio Salomão falou em Eclesiastes, o mal vem sobre o justo e o iníquo. Só que existe uma diferença muito grande do justo que anda de mãos dadas com o Senhor no dia da tribulação. Nós temos que ter essa maturidade espiritual. Versículo 5, fiquem sabendo disso. Aí, por que é o perigo da gente, né, avareza, amor ao dinheiro, né, não fazer nada pelo reino de Deus? Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a única hora, nem diabo, Deus deu o privilégio de chamar de Deus, ele chamou só quem? Mamon, dinheiro. Nem o diabo tem, para você ver como o dinheiro é algo perigoso na vida das pessoas, né, que retém. Terão herança no reino de Cristo Jesus. Então, você pode chegar até esse momento da pregação, como eu falei no início dela. Pastor, promiscuidade comigo tranquilo, sou santo. Mas você também tem que pensar naquilo que você faz pelo reino de Deus. Porque uma pessoa que só olha para a sua vida, para os seus problemas, para o seu próprio umbigo, é uma pessoa suscetível a ter problemas emocionais. Porque ser cristão é sobre esse coletivo. Fala para o seu irmão, é sobre você, fala para ele. Isso. Ser igreja é isso. Não existe membro ilhado. Igreja é um corpo. Versículos 6 ao 9. Não deixe de se enganar com palavras vazias. Hoje nós estamos cheios de pessoas com palavras vazias para manipular seu emocional, para poder fazer você se sentir bem, né? Eu nunca vi tanto curso de autoajuda. Quanto que as mulheres pagaram naquele congresso de mulheres que teve recentemente? Era R$400? R$3.000? Prestem atenção. Nós vivemos uma geração de igreja, cristãos, pagando R$2.500 para fazer legendários,
Mulheres pagando 3 mil para congresso, para aprender a ser mulheres de Deus, para aprender a ser homens. A Bíblia te ensina de graça. Você entende? Isso é mentira, isso é manipulação. Você não precisa pagar 3 mil reais para ser mulher de Deus. É só você ser uma mulher segundo a palavra de Deus. Homens, o que Cristo fez pela igreja? Deu a sua... O homem que dá a vida pela sua família, pela sua esposa, é um homem de Deus. Só que sabe o que acontece? Aquele homem que está dando a vida pela sua família, a mulher está no Instagram, vendo o outro bombadão lá, que viaja, que curte. E o seu marido tem que trabalhar mais, porque Deus deu a cada um uma vida, uma particularidade. Mas você vê pessoas insatisfeitas com seus maridos em casa, tadinho, trabalha, e ela olhando lá o saradão, viajando de iate. É até covardia. Eu acho que eu nunca na minha vida andei no iate. Eu andei no barquinho teco-teco, daquele motorzinho de bis, né? Que quase afundou, né? É a experiência mais radical que eu tive de mar. Que era para poder ir numa ilhazinha, né? Que era em Itacuruçá, né? Quase que eu morri, né? Eu com 2 crianças recém-nascidas, sareando, tudo caquinho de gente, né? Sem colete, e o cara... Eu falei, Jesus! Né? Eu pensei que a experiência, esse negócio que a gente vê em filme, né? O pessoal andando assim pelo barco, tomando, né? Uma Coca-Cola com 2 rodelas de limão, 2 pedras de gelo, né? Paguei quanto? Foi 10 reais? A gente teve o que merecia também, né? A gente paga 10 reais, que é muita coisa também. Não dá. Nós temos que entender esse tipo de coisa. Eu não posso comparar a minha esposa a uma mulher photoshopada da internet que faz drenagem linfática 4 vezes por semana. A mulher que faz isso perde 1,5 kg só numa sessão, dependendo da técnica que é usada. Então, o que o mundo está fazendo conosco? Com palavras vazias, né? Criando no nosso coração insatisfações, mostrando, não estou dizendo para você que se o dia que Deus te abençoar, se você tiver condição financeira, faça a cirurgia. Teve irmãs aqui que realizaram, Deus abençoou de graça a cirurgia, né? Que Deus pôde abençoar, fazer a cirurgia que queria. Se Deus te abençoar, faça. Seja feliz, faça com consciência, procure bons profissionais, não seja irresponsável, mas não viva a sua vida insatisfeito, porque você não tem aquilo que o Instagram, a internet normatizou como sendo. Nós vemos uma geração de pessoas tristes, frustradas, por não terem coisas. A vida era tão simples no passado, a gente tinha uma TV com 4 canais, geladeira, fogão, acabou, só tinha isso dentro de casa. O muito, muito rico tinha lavadora. Hoje em dia, para honra e glória de Jesus Cristo, com carnezinho da Casa da Bahia, fala com o irmão Walter no final do culto, trabalha na Casa da Bahia, né? Promovendo o irmão Walter aí. Você compra lava e seca. Lava e seca é um sonho da minha esposa ainda. A nossa só lava, né? Mas o sonho da minha esposa é a lava e seca, né? Mas você entende como o mundo está fazendo a nossa sociedade viver essa questão de, a palavra certa é alta performance, de vida, de satisfação, e te consumindo a sua saúde, o seu tempo e seu bem-estar? Fala para o seu irmão, você está entendendo o que o pastor está falando? Pergunta para ele. Estamos chegando à reta final. Eu quero fazer um desafio com você. Olha o versículo 10, por favor. Essa pregação vou ter que terminar a semana que vem. Olha o versículo 10 aí, está vendo aí? O que está escrito aí? Tratando... Eu quero fazer um voto com você aqui hoje. Eu vou pedir para você levantar a mão. Quem quer se desafiar de hoje até domingo que vem, uma vez por dia, fazer algo que agrade ao Senhor? Você vai escolher. Eu vou pedir que levantar a mão, quem quer ver esse voto comigo? E ninguém quer agradar ao Senhor não, gente? Que triste. Oração, calma aí. Está pensando para pedir dinheiro para você? Não é isso não. Isso aqui não é igreja disso não. Tá? Nossa igreja é bíblica. Mas já pensou? 10 minutos do seu dia além da palavra de Deus. Isso vai agradar ao Senhor ou não? 5 minutos orando pelas pessoas que você ama, incluindo o seu pastor. Isso agrada a Deus ou não? Então quem quer agora levantar a mão de novo? Ah, melhorou. A igreja toda levanta a mão. Faça isso. Faça votos com Deus. A Bíblia fala, provai e arrazoemo-nos, né? Então, entenda, se desafie essa semana.
Todo dia eu quero agradar a Deus hoje. Bota na tela do seu celular, da sua agenda aí, agradar a Deus. Segunda, agradar a Deus. Terça, quarta. Procure coisas. Isso vai te dar prazer em ter unidade com Ele. Aí quando chegar na próxima semana, você vai sentir falta de ter mais comunhão com Ele. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, menos problemas emocionais eu tenho. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que aprenderam a ser cristão, mas não entenderam como é de fato ter intimidade com Deus. Porque ser cristão é tranquilo, é só vir domingo, 1h30, dou meu dízimo, dou minha oferta, não peco, peço pelos meus pecados, mas intimidade é outra coisa. E quanto mais eu me aproximo de Deus, as palavras dos meus lábios mudam, aquilo que está no meu coração muda, eu passo a ter intimidade, meus ouvidos passam a afinar a voz do Senhor e eu fico mais atento aos perigos que me rondam, porque o Espírito Santo me alerta, desperta meu coração para que eu não venha a tropeçar em nenhuma pedra. Você crê nisso, meu amado? E os últimos versículos aqui, agora coisa importante, não sejam cúmplices, versículo 11, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, como eu falei com vocês no começo da pregação. Viu uma coisa errada? Reprove, não fique soltando fogos com o erro das pessoas. Chega na pessoa, ó, eu sei disso, isso é errado, você sabe que é errado. As pessoas já estão comentando na família, às vezes a coisa da família acontece. Pior época da vida é festa de Natal. Se tem parentes que não são cristãos, que tomam os gorozinhos, né, e resolvem falar, tem aquelas pessoas que falam muito. Aí todo mundo tem um parente assim abençoado na família, né? Então, busque de Deus sabedoria. Busque de Deus sabedoria, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E versículo 14, leia para mim. Por isso é que diz: Deus pode iluminar nosso coração. Nós vamos continuar essa mensagem no próximo domingo. Mas eu quero dizer no seu coração é o seguinte: nós temos que vigiar mais nossa vida, se faz necessário, porque os dias são maus. E você não é homem biônico, nem eu, nem você. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus como qualquer outra pessoa. Mas diferente das pessoas que estão lá fora, é exatamente essa particularidade. Nós temos esperança. Nós temos um Deus que é conosco. E a partir dos versículos seguintes, o apóstolo Paulo vai começar a mostrar dicas de sabedoria para a preservação da igreja. Uma vez que eu preservo meu coração, me aproximo mais de Deus, o meu emocional se torna cada vez mais forte. Mas eu vou tropeçar sim, eu vou errar sim, mas Deus vai continuar sendo misericordioso e bondoso. E como eu falo nas minhas últimas mensagens, pecar você peca, viver pecando é uma escolha sua. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor, Pai de bondade.